Olá, sejam bem-vindos. Estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado, nós estávamos falando a respeito das mudanças de emprego. Nós estávamos falando em escutar as pessoas que já estão aí há muito tempo em determinadas profissões, que elas podem estar colaborando, dando para nós a segurança de que podemos pular no próximo passo, que até contei para vocês, né? De pular de um galho para o outro, tendo a segurança, né, de que esse galho não vai nos derrubar. E sabendo que mesmo que venhamos cair, temos a certeza de que embaixo estaremos amparados. O novo trabalho traz isso, traz a insegurança do amanhã, a incerteza se vai dar certo ou não. Mas eu contei aqui para vocês que tudo é um certo tempo, tudo leva um tempo para se ter um novo conhecimento daquilo que a gente está trazendo de novo. E toda a família em si precisa colaborar. Mas a aceitação desse novo passo traz tantas consequências, traz mais consequência do que favorecimento. Tipo assim, quando a família não aceita, é pior do que as consequências de não dar certo, porque já começa aí, logo de início, a falta de motivação. É porque essas pessoas nos querem tão bem que elas vê nesse novo desafio uma coisa desnecessária para nós. Se aquilo que nos é seguro é confortável também para eles, porque eles acham que você estando num trabalho que você recebe certinho, que você tem horários a cumprir, e isso é bom porque traz esse conforto para eles e também eles acham então para você. E você de repente mudar de estratégia, mudar de profissão, dá insegurança para todos. Todos se sentem ameaçados com essa nova jornada, porque vai tudo sair da rotina. Tem uma cunhada minha, uma excelente profissional. Tipo assim, a gente se sentiu meio inseguro com a segurança dela mudar de profissão. Uma farmacêutica perfeita no que faz. Ganhava muito bem, sabe? Uma excelente profissional. De repente, do nada, ela falou: vou mudar de profissão. Pois é, ela mudou. Nesse meio tempo, antes disso acontecer, a família se reuniu e a gente falou do assunto. Nós se sentimos inseguros com essa segurança dela mudar essa profissão dela. Hoje ela coloca cílios, ela é uma excelente profissional nessa área também. Mas ela começou isso depois disso. Até então, eu sei que está dando muito certo, porque ela é uma pessoa madura, segura de si, e ela sabe exatamente o que está fazendo. Ela está fazendo tudo mediante ao se acontecer isso, eu estou preparada para isso, se acontecer aquilo, eu estou preparada para aquilo. Então ela tem essa segurança que nós não tínhamos na época que ela decidiu fazer essas mudanças. Nós não sabíamos dessa segurança, que era tão segura assim. Então quando a gente se depara com certas mudanças, também nos deixa fora do eixo. Porque você está acostumado com a pessoa fazendo aquela determinada situação. E essas mudanças que a pessoa determina para a vida dela mexe também com os outros ao redor. Porque a gente quer que o eixo da Terra continue girando sempre nas mesmas direções, não é? E de repente muda de direção, muda o comportamento, a gente fica inseguro. Porque a gente quer todo mundo seguro. A gente não quer que ninguém fique inseguro. Essa que é a realidade.
Se está todo mundo bem, a gente está bem também. Se tem alguém que não está bem, a gente também não está bem. É essa a realidade. E a gente então entende que, de fato, nós nos amamos. Sim, a gente só não fica declarando às pessoas: eu te amo, você é importante para mim, eu me preocupo com você. Mas a gente, quando se depara com algumas situações de mudança, a gente entende que se a gente não gostasse das pessoas, a gente não ficava com tititi de preocupação. É porque a gente gosta. E quando a gente gosta, a gente se preocupa e a gente cuida. Porque se a gente não gostasse, a gente não ia nem perder horas ali falando do outro. Então, gente, entendam que às vezes quando você fica, às vezes, não é dizer que ficou fofocando. Falar do que a pessoa mudou, o que a pessoa está fazendo, não é uma fofoca, é uma conversa de família e de amigos. Ó, o outro está fazendo isso, o que você acha? Será que vai dar certo? Será que isso vai ser bom? O que você acha? Eu estou preocupada. Ah, é verdade, eu também, tal. Isso não é uma fofoca, isso é uma conversa. Agora, quando você leva isso para o lado negativo, mostra um pouco do seu caráter. Se você realmente julga a pessoa do lado que, tipo, dane-se ela, quero que ela se dane, eu quero que ela não se dê bem, é tal, né? Quando você fala mal da pessoa, isso mostra um pouco do seu caráter. Se preocupar, falar da pessoa, se preocupar com a pessoa é diferente de você falar mal da pessoa sem conhecer de fato as coisas. Isso mostra o seu caráter. Então, geralmente, quando você vê alguém levando informações que não são verdadeiras, né? Ou aumenta um pouco elas, mostra o seu caráter. Quando você ouve as coisas, muitas e muitas delas têm que ficar dentro do seu espaço de conversa com a pessoa. E dali nada pode sair. Você não pode levar para frente aquilo que é falado ali. Porque sempre é igual um telefone sem fio, né? Aquela brincadeira de antigamente, que você fazia uma fila de criança, você falava uma frase e essa frase você falava no ouvido dessa pessoa, aquela pessoa colhia aquela informação daquela frase, falava no ouvido da outra pessoa e assim sucessivamente. No final da última pessoa, podia ser 10 pessoas só, já saía uma outra notícia, um outro assunto, ou até mais forte do que o início da conversa. Então, de fato, quando você tiver que falar da pessoa, por que ela mudou de profissão, você fale apenas que ela realmente decidiu mudar de profissão. Não porque o patrão ou a patroa, isso ou aquilo. Aí as coisas começam a ir para um outro lado. Deixe que a pessoa mude de profissão porque ela quer algo para ela, sabe? Algo para ela, algo que um emprego não está oferecendo. Não é só a independência financeira, é também um crescimento da pessoa como um profissional para mostrar a ela mesma que ela é capaz de ser aquilo que ela tanto sonhou. Dar a oportunidade da pessoa crescer. Porque errar é humano. E a gente aprende com os erros, a gente só tem que medir as consequências disso. Até contei em alguns vídeos que o meu marido vivia falando, nós temos que ter outra loja, nós temos que ter outra loja. Isso ficou buzinando na minha orelha acho que mais de 6 anos. Aí do nada eu falei, vamos então montar outra loja. Ele falou, sério, vamos montar. Aí montamos. Estava indo muito bem enquanto eu estava ali, nós estávamos ali dedicando.
O dia que eu me cansei, até meu marido se cansou, né? Porque a gente estava com 2 lojas e abarrotado de serviço, aí a gente começou a se dedicar mais a uma só do que a outra. E isso acontece quando você se divide. Você não consegue estar inteiramente nos 2 ambientes. Um ou outro acaba aflorando mais. Foi então que eu falei para ele, já experimentamos como que é, né? Agora acabou a euforia de querer, porque nós sabemos que toda escolha, todo querer tem uma consequência. Você vai trabalhar mais, né? Vai exigir mais de você. Aí foi quando a gente entendeu que esse sonho em si não dava para nós. Mas a gente realizou ele. Trouxe consequência? Trouxe. Toda escolha traz consequência. No nosso caso, foi financeiro, porque enfim, a loja não deu, ela deu despesa para iniciar. Ela se manteve muito bem, estava se mantendo, se pagando, mas ela estava trazendo a consequência do exagero de horas a mais de trabalho e peso sobre os nossos ombros. Se nós tivéssemos continuado, ela tinha aflorado bem mais, mas nós estávamos tão cansados que não valeria a pena continuar. Então a gente pesou na balança e entendeu que de fato não valeria tanto a pena, né? Financeiramente eu diria que sim, mas o que isso trouxe de cansaço não valeu a pena. Mas você entende que ao passar do tempo, você que tem que perceber o peso da sua carroça. Se você ficar empolgado só com o financeiro, você vai colocando coisas, né? E vai carregando, e vai carregando, e vai carregando. Então você tem que entender que não pode deixar que a sua ganância venha sobrecarregar seu corpo. Então nós decidimos fechar a loja e voltamos na antiga loja. Realizar os sonhos, ter vontade de ter as coisas, de fazer as coisas é bom. A gente não pode ficar mesmo no comodismo. Só que essas consequências, né? É como eu falei, se você optar em mudar de profissão, tem essas consequências. As famílias vão ficar com tititi, você tem que ser maduro o suficiente para separar as coisas, que isso não é fofoca, que isso é só preocupação. E você tem que entender que passo a passo as coisas vão acontecendo. Você tem que ter a maturidade de sustentar essa responsabilidade dessa sua escolha. E os outros ao lado precisam estar amparando você. E se não estiverem, você tem que estar forte o suficiente para aguentar tudo isso sozinho ou sozinha. Até que então dê certo. Aí você não pode falar, não falei que ia dar certo, eu te disse para você que eu ia conseguir. Porque você sabe o quanto isso foi difícil, mas não precisa ficar gritando aos 4 ventos. As pessoas estão vendo você crescer. As pessoas estão se orgulhando da sua capacidade. Mas entenda que elas colaboram para isso também. Elas colaboram. Tanto quanto elas falam de você, como vou dizer assim, né? Falem bem ou falem mal, mas continue falando de mim. É a realidade. É a realidade. Meu marido, esses dias, eu falei, amor, você acha que eu sou meia louca? Ele falou, você está economizando loucura? Eu falei, por quê? Eu falei, porque você faz 1001 coisa. Então eu sei de fato o que acontece com as pessoas quando elas querem fazer muitas coisas. Eu fui no meu dentista, né, no Juliano. Ele falou, você faz tanta coisa que eu fico olhando até me cansa. Eu falei, pois é. Aí ele falou, você dá conta? Eu falei, não dou conta. Não dou conta. Quando você faz muita coisa, você não dá conta mesmo. Uma ou outra acaba ficando a desejar. Eu estou tentando focar em horários. Focar em horários. Horários
para determinadas coisas. Aí quando eu estou naquele horário, eu determino que eu tenho que dar o meu melhor naquele horário para aquela determinada função. E assim eu faço. Vocês devem estar perguntando, quais são esses horários? É meio complicado. Eu determinei, como agora eu não estou fazendo as marmitas na parte da manhã, eu determinei em cuidar muito bem dos ranchos de locação, todos os dias cedo, né? Até por volta do meio-dia eu cuido dos ranchos. E não falamos mais do assunto, é só rancho. Cuido da questão das faxinas, da questão do jardim, da questão dos lençol, da limpeza e da organização. Só isso que eu faço, na parte da manhã até meio-dia. Depois, faço o almoço pro meu marido, sirvo ele, fico meia hora no celular respondendo, organizando a agenda, vou para a loja Ferreira Joias do Calçadão da Princesa Isabel, número 220, e lá eu fico, né, até umas 4 da tarde, executando o trabalho que for preciso lá, né? Então, umas 4, 5 horas, depende do dia. Vou no mercado 2 vezes na semana, às vezes uma só, porque não dá para ir sempre. Que ir no mercado todo dia é perder muitas horas do seu dia. Então, eu me organizo para não ir muitas vezes. Vou e volto. Nessa uma horinha, eu cuido da horta. Eu chego, vou direto para a horta. Eu faço tudo que tem para fazer na horta. Tudo. Fico até 6 horas da tarde. 6 horas da tarde eu venho, tomo banho, coloco minha touquinha e começo a atender o macarrão delivery e as marmitas congeladas. Aí eu fico atendendo até as 10 da noite. Isso de segunda a sábado é esse trabalho. Porque no sábado eu não atendo o rancho, né? No sábado eu já vou direto para a loja cedo. Então eu vou para a loja, fico lá até meio-dia, mais ou menos 1 hora, faço o que tiver que fazer na cidade, volto. Aí eu vou fazer pudim, fazer bolo, fazer as guloseimas do final de semana. Que às vezes eu faço à noite também. Essas coisas, enquanto alguém não pede macarrão, eu estou fazendo outra coisa. Ali, preparando as guloseimas. Aí, se alguém pede macarrão, eu paro do que eu tô fazendo e vou fazer macarrão, porque à noite eu atendo macarrão, né? Macarrão ou atendo aqui as marmitas congeladas, o pessoal vem buscar. No domingo, eu abro a loja às 10 horas da manhã, então eu durmo até 10 horas da manhã. Das 10 da manhã até as 10 da noite, eu atendo as marmitas congeladas, ou a venda das guloseimas, e se alguém precisar de macarrão, eu faço macarrão, né? Ou um arroz feito na hora, enfim. E tem também aquelas pessoas que estão me pedindo para voltar a fazer a comida feita na hora ali, mas eu ainda não sei, estou me organizando para pensar sobre esse assunto. Porque eu sei que se eu colocar mais coisa na minha carroça, ela vai tombar. Vocês entenderam que a gente realmente precisa se organizar? Quando você muda de profissão, você tem que agregar horários. Porque até então, eu tinha que parar com tudo isso. Tinha que optar. Então, para mim não parar, eu optei por horário. Horário para isso, horário para aquilo e horário para aquilo outro. Então, eu tenho que me dedicar inteiramente nesse horário só para isso. Não me chame para outra coisa. E assim, a gente se dividindo, mas sem fazer com que isso abale o nosso financeiro e o nosso psicológico. Porque isso já me abalou. Mas porque eu tive que fazer escolhas, porque eu fui parada na parede. Se você quer continuar a fazer aquilo que ainda não está dando lucro ou que está dando lucro pouco, ao ponto das pessoas te criticarem, divida seu horário, né? Faça em horário que não atrapalhe o seu cotidiano, que isso pode ajudar, tá bom? Fica com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.